Bom, pessoal, já deu bastante tempo. Agora vou começar aí a falar do assunto mesmo, tá bom? Vamos orar, quero orar com você. Para Deus ajudar a gente e eu conseguir compartilhar aquilo que Ele tem me entregado, tá bom? Vamos lá. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, Deus. Toda a bondade do mundo vem do Senhor, Pai das luzes. Obrigado por tanto amor que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Muitas vezes nós nem percebemos, nós nem nos damos conta, mas o Senhor tem nos livrado de várias ciladas, de várias coisas ruins o tempo todo, a gente nem se dá conta. Muito obrigado. Jesus, quero te pedir que você me ajude a compartilhar aquilo que você tem colocado no meu coração, me ajude a sintetizar tudo aquilo que tem borbulhado dentro de mim, para que de alguma forma eu possa ajudar meus amigos, minhas amigas a descobrir um caminho de santidade no Senhor, Pai. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Galera, é o seguinte, eu quero começar a falar do assunto com uma saudação do nosso programa 30 Semanas, né? Então, oi, meu nome é Lucas, eu sou um cristão que celebra minha recuperação nas áreas de procrastinação, religiosidade, sexualidade, entre outros. Então, eu sou filho de pais cristãos, né? Então, desde que eu nasci, eu tento buscar viver uma vida de pureza, né? Uma vida separada, uma vida de agradando o coração de Deus, né? Então, durante a minha adolescência, a minha juventude, começo da juventude, eu fiquei bolando estratégias, né, para poder me manter puro. Então eu lembro, por exemplo, nas nossas células, quando eu era adolescente ainda, fazer campanha do Sex Church, né, 36 dias de pureza, cara, estratégia de não tomar banho gelado, quem é homem vai me entender, estratégia de não ter o computador no quarto, um monte de estratégia que com uma intenção nobre mesmo, né? A intenção era me manter puro e não fazer coisas que entristeçam o coração de Deus. E isso não só na área sexual, mas em todas as áreas. Só que é o seguinte, tudo que eu fui fazendo geralmente não dava muito certo, né? Eu até começava bem, inclusive a campanha dos 36 dias de pureza, a gente começou bem na célula, mas pra ser sincero, eu acho que a gente nunca conseguiu acabar, porque quando a gente caía, a gente voltava do começo, né? E eu acho que nunca teve um fim essa campanha, mas o que eu quero dizer? Que eu busquei estratégias o tempo todo mesmo, para poder me manter puro, me manter santo. Mas essas estratégias não funcionavam com muita eficácia, eficiência. Sempre que eu tentava algo, no meio do caminho, passava alguns dias, algumas semanas, eu voltava a estaca zero, eu caía de novo e me sentia mal, e vinha sentimento de culpa, vinha muita culpa. Então, isso sempre foi algo muito penoso, muito difícil, assim, né? Me trazia mais culpa do que uma sensação boa de estar tentando agradar a Deus, né? Mas só que eu fui percebendo o seguinte, né? Eu já falei em algumas lives, né, sobre intimidade e tudo mais, e eu percebi o seguinte: desde o momento que eu comecei a descobrir um caminho novo em Deus, desde que eu comecei a descobrir um caminho de busca de intimidade, de busca intencional, né, intencionalidade mesmo em buscá-lo, eu percebi que o desejo pelo pecado começou a diminuir, sabe? Começou a ficar menos forte na minha vida. Então, o que eu estou querendo dizer? Conforme nós vamos crescendo em intimidade, conforme nós vamos crescendo em relacionamento pessoal e genuíno com Deus, a nossa vontade de pecar vai diminuindo, sabe? A verdade não é que ela diminui. Nós, como seres humanos, sempre vamos ser tendenciosos ao pecado, tá?
mas essa tendência ela vai se tornando menos persuasiva, sabe? Menos prazerosa. Por quê? É muito mais fácil eu não entristecer alguém que eu amo do que eu não entristecer alguém que eu não conheço, saca? Se eu tenho um relacionamento de amizade com Jesus, se eu estou conseguindo avançar nesse relacionamento, é inevitável. Cada dia nós vamos nos tornando mais apaixonados, e Ele vai derramando mais e mais e mais amor e graça e carinho e palavras de afirmação. Então a gente vai desfrutando de ambientes com Deus que são muito prazerosos e muito bons, de muita alegria genuína. E quando a gente tem alguma companhia, alguma pessoa que a gente ama muito e é apaixonado, a gente de forma alguma quer entristecer essa pessoa, sabe? Então eu tenho entendido que é muito mais fácil eu honrar quem eu amo do que eu honrar quem eu não conheço, sabe? E isso tem feito toda a diferença, isso tem sido uma chave. Conforme nós vamos crescendo em intimidade, nós vamos tendo menos inclinação para o pecado. Eu sei, a gente aprende, né, e é verdade mesmo, verdade bíblica isso, que nós devemos fugir do pecado. Ok, é isso mesmo, um conselho bíblico, tá? Nós devemos mesmo fugir do pecado. Só que não adianta a gente fugir sem rumo. Simplesmente viu o pecado, vou fugir. Tá, vou fugir para onde? Vou fugir para que lugar? O grande lance é: fuja do pecado e corra para Deus, sabe? Fuja do pecado, corra para Deus. Fuja do pecado, corra para Deus. Quer ver? Tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Acho que é 2 Timóteo. Só um minutinho. Cadê? Aqui, ó. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, ele fala: fuja dos desejos malignos, ok? Ok, primeira parte. Segunda parte, siga a justiça. Como? Se juntando com aqueles que invocam o Senhor. Então, você vai fugir do pecado, mas você vai seguir para o caminho da justiça, invocando o nome do Senhor, saca? Então, eu tenho aprendido essa chave, e eu tenho percebido o quê? E tenho aprendido com a nossa mãezona espiritual, a pastora Leila, né? Que quanto mais de Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais eu tenho a presença dele em mim, mais a presença dele se intensifica em mim. E quanto mais da presença de Jesus eu tenho dentro de mim, menos espaço para o pecado eu tenho dentro de mim, né? É o que a Lu falou aí. Quem eu mais nutri, o que eu mais nutri, mais eu vou ter vontade de querer mais, né? A frase um abismo chama outro abismo, ele se aplica também, né? Para quanto mais eu busco de Deus, mais de Deus eu vou ter. E quanto mais de Deus eu tenho dentro de mim, menos espaço para o pecado eu vou ter. Então, se eu alimento a minha mente de coisas boas, que é da presença de Jesus, do Espírito Santo, se eu me alimento do que Jesus quer fazer na minha vida, de ouvir a voz dele, menos inclinação eu vou ter para o pecado, né? Tem um texto, eu compartilhei uma vez, até falei numa vigília, que é lá em Êxodo 3:5, né? Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Gente, eu tenho dificuldade, compartilhei isso na vigília em São Paulo, sexta passada, eu tenho dificuldade de acreditar que aquela terra era santa simplesmente por ser santa, sabe? Agora, eu acredito e eu gosto de pensar que aquela terra se tornou santa porque Deus estava lá, sabe? O próprio Deus estava lá. Então, onde Deus entra, onde Deus pisa, se torna santo. Então, à medida que nós passamos tempo com Deus, naturalmente nós somos santificados. E o prazer de estar com Ele simplesmente inibe o prazer do pecado, sabe? Eu não estou querendo dizer, pessoal, preciso deixar isso bem claro. Eu não estou querendo dizer que Deus é conivente com o pecado. Não estou querendo dizer que Deus não liga para o pecado. Não, Deus e pecado não dá certo. Mas o sangue de Jesus, ele nos permite acessar o coração de Deus.
O sangue de Jesus nos lavou, nos limpou, nos perdoou, nos purificou, e por causa do sangue de Jesus eu tenho acesso à presença de Deus, sabe? Então não é que Deus está ignorando o meu pecado, não liga para o pecado, mas através do sangue de Jesus, Deus me limpa e assim eu posso entrar na presença dele, sabe? Então, uma coisa muito legal que Deus tem falado comigo, né, sobre a passagem de Mateus 9, 10 e 12. Olha que legal. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então veja bem, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Cara, na cultura judaica, o fato de sentar à mesa com alguém simboliza muito mais do que simplesmente comer com alguém. Quem dividia a mesa eram pessoas de confiança, eram pessoas quem era o anfitrião dizia: você senta à mesa comigo porque o que é meu é seu, porque eu compartilho da minha vida com você. E Jesus, ele teve essa atitude de sentar-se à mesa, desfrutar da intimidade com publicanos e com pecadores, né? Ou seja, existem alguns níveis que nós podemos chegar em Deus, mesmo com pecado, porque o sangue de Jesus nos lava. Agora, certamente, para Deus derramar da glória dele, de muita, muita, muita glória, ele exige um nível de santidade. Mas santidade é essa que ele mesmo nos traz. Para concluir aqui, né, o texto de Isaías 6, que eu acho fantástico, né, quando Isaías tem um encontro com Deus, fala assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou em minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então veja bem, quando Isaías entrou na presença de Deus no templo e ele viu a glória de Deus, ele percebeu: uau, eu estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Ou seja, ele reconheceu o seu pecado. Só que quem que santifica Isaías? É ele mesmo? Não. Isaías apenas reconhece quem ele é. Então um anjo vem com a tenaz, uma brasa viva, né, e toca nos lábios de Isaías. E esse fogo purifica os lábios de Isaías. Então eu tenho entendido em Deus, e pessoal, essa é a minha percepção, tá bom? Minha percepção do Lucas, tá? Eu tenho entendido que, na verdade, a santificação é um presente de Deus. O próprio Deus nos purifica, o próprio Deus nos santifica. Não tem a ver com as minhas, simplesmente, exclusivamente, com as minhas estratégias da terra, da minha mente, do que eu consigo imaginar e bolar para buscar um caminho de pureza. Mas é o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus em mim me santifica. O sangue de Jesus em mim que me santifica, sabe? Então, eu tenho aprendido um pouquinho mais sobre esse caminho da santificação, e cada dia eu tenho entendido mais que isso, na verdade, é um presente de Deus para nós. Deus, ele quer que eu seja santo, quer sim, mas ele quer que eu o busque para que ele me santifique, saca? Salmo 139, 23, 24 fala o seguinte, né, Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha que precioso, olha que importante. O Senhor me conhece, ou seja, o meu Pai, o meu Criador me conhece melhor do que eu mesmo, lógico, obviamente, né? E o Davi fala: vê se em minha conduta algo te ofende, e se ofender, dirige-me pelo caminho eterno, né? Ou seja, Senhor, dirige a minha vida. Eu estou entregando esse processo para Deus, da santificação. Então, esse caminho da santificação tem se tornado cada dia mais leve para mim, porque conforme eu tenho conhecido a Deus, conforme eu tenho contemplado, conforme eu tenho vivido uma vida de adoração,
uma vida de busca intencional, o desejo pelo pecado simplesmente tem perdido a força. Quer dizer que eu não peco mais? Não, não quer dizer que eu não peco mais, eu peco. Infelizmente eu ainda peco todos os dias, mas não tem sido pecados escravizadores, eu não tenho caído nos mesmos pecados, e os meus pecados não têm sido intencionais, tem sido um acidente, sabe? Porque, cara, pra mim não faz nenhum sentido e fere o meu coração eu planejar um pecado contra quem tem me amado tanto, sabe? Contra quem tem me dado tanto carinho, tanto colo, tanto conforto, tanta paz. Gente, a gente vive num mundo mau, o mundo é mau, mas, cara, o carinho de Jesus é tão grande, tão grande, tão grande, que é difícil eu planejar, né, ou pecar de forma consciente contra quem tem me amado tanto. Então, que você viva uma vida de busca intencional, que você seja sincero diante de Deus, e Deus certamente vai começar um processo de santificação na sua vida. Então, gente, a santificação é um presente, é um presente de Deus, é um dom de Deus. O papai tem me ensinado isso, né? Eu compartilhei com algumas pessoas e as pessoas têm dito que faz muito sentido mesmo, né? Alguns pastores, amigos, pais espirituais. Então, que Deus abençoe sua vida. Obrigado aí por estar esse tempo interagindo e me permitindo derramar um pouquinho daquilo que Deus tem me entregado. Gente, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, não existe nada melhor do que conhecer ao nosso Deus, não existe nada melhor do que passar tempo de qualidade com Ele. Deus tem me honrado muito, Deus tem me amado muito. Compartilhar aqui uma experiência, né? Eu tenho percebido que de vez em quando, algumas manhãs, né, eu acordo, primeira coisa, antes de eu abrir o olho, né, eu acordei com o despertador lá, a primeira coisa que passa na minha cabeça é assim: Deus, bom dia, obrigado por ter me dado mais um dia, eu te amo muito, obrigado por estar comigo. Simples, não foi algo forçado, não foi algo que eu fiquei lutando, não, eu quero chegar no nível de conseguir acordar todas as manhãs e falar, a primeira coisa que eu pensar é ser Deus. Eu não bolei essa meta, mas aconteceu, sabe? Acontece, de vez em quando eu tô meio dormindo ainda, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus, eu te amo muito, que a gente tenha um dia muito especial hoje. Naturalmente, sabe? Simplesmente acontece, né? Por quê? Porque a presença de Jesus em mim, ela tem inundado a minha mente, tem inundado minhas emoções, tem inundado meus pensamentos, e cada dia tenho pensado mais e mais nele, porque Ele é bom, Ele tem cuidado muito de mim. Então Deus te abençoe, obrigado por tudo, obrigado pelas suas orações, obrigado pelas suas palavras de carinho, de afirmação, que Deus abençoe muito você, tá bom? Vou encerrar porque a live já ficou grandinha, não quero te atrapalhar aí no seu trabalho, nos seus afazeres, e precisar de qualquer coisa, me chama em inbox, comenta aí na live depois que eu tiver com um tempinho, se eu conseguir eu vou te respondendo, né? Mas pode chamar inbox que a gente vai interagindo, tá bom? Mais uma vez, pessoal, isso são as minhas percepções, aquilo que eu tenho entendido em Deus, tá bom? Se fizer sentido para você, que você aplique e peça para Deus te ajudar aí, tá bom? Vamos orar? Paizinho, obrigado, Deus, obrigado por tanta graça, obrigado por tanto carinho que o Senhor tem derramado sobre nós. Te peço que essas palavras que foram derramadas, que entraram no coração desses meus amigos, minhas amigas, que realmente tenham caído em terra firme, em terra boa, em terra fértil, que essas palavras possam ser uma faísca, Pai, de algo muito poderoso que o Senhor quer fazer na vida de cada um deles. Eu honro, eu respeito tudo que o Senhor tem derramado sobre cada um aqui, a unção que cada um aqui carrega, e que a Tua presença seja cada dia mais evidente em nós, para que nós possamos levar o Seu amor, a Tua graça, a Tua presença e a Tua alegria para todas as nações da terra. Obrigado por tudo, Jesus. Nós te amamos muito, muito, muito. Continue falando em nosso coração, compartilhando os Seus segredos e tesouros. Nós te amamos muito. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Galera, Deus abençoe demais, demais, demais vocês, viu? Amo vocês. Aqueles que estão perto, que estão um pouco mais longe. Tenho um carinho especial por vocês, viu? Obrigado. Deus abençoe muito.
compartilhe depois aí com seus amigos, marque sua galera aí para que eles possam de alguma forma ser abençoados por esse tesouro que Deus compartilhou, tá bom? Deus abençoe.